Glória a Deus, você pode tomar o seu lugar. Se acordar meio desanimado, você põe esse louvor tocar, né? Quem deu uma animada aí com o hino da vitória, assim? Rapaz, não tem como você ficar parado, não tem como você... Lá em casa, de vez em quando, a gente coloca uns desses aí e o fogo desce. Amém, glória a Deus, obrigado banda, obrigado por esse tempo, obrigado pela adoração, obrigado por esse louvor. Realmente o louvor, ele tem poder de destravar, ele tem poder de mudar ambientes, ele tem poder de cura, ele tem poder de mudar. Então, se você tiver com o coração talvez aflito, com medo, preocupado, coloca um louvor aí, traz as lembranças à tona da palavra de Deus através da música, que eu creio que isso muda ambientes, muda momentos, muda emoções. Que você possa receber isso e ter essa ferramenta na sua vida. Amém, glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, abre no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 31. Eu vou ler esse texto e depois que eu ler, eu quero fazer uma oração. Josué, aumenta um pouquinho meu retorno, por favor, não sei onde você está, mas se você puder aumentar aqui um pouquinho. Obrigado. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 31. Tá na tela aqui também? Pode passar para mim? Eu acho que está aqui. Vamos lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Mas falta para você uma coisa, disse ele: vá e venda tudo o que possui, e o dê os seus dinheiros aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Amém? Quero orar. Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor deixa a sua palavra, o Senhor deixa as suas histórias, o Senhor deixa as suas instruções, e eu creio que isso aconteceu realmente, eu creio que o Senhor teve esse encontro com esse homem, com esse jovem, e Pai, nós cremos que o Senhor tem algo a ensinar. Se está registrado na sua palavra, é porque o Senhor tem algo a ministrar no nosso coração, e eu peço, Senhor, que nesse momento, a mensagem é uma só, mas o Seu Espírito Santo é capaz de ministrar de formas diferentes em cada coração. Por isso te entregamos esse tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Eu sou muito apaixonado pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto muito, assim, a minha tendência quando eu pego a Bíblia é ir para os evangelhos, e eu gosto muito das histórias de Jesus. Para mim, claro que nós temos que concordar que Jesus é a figura central do evangelho. Eu gosto muito das histórias do Velho Testamento, Daniel, José, Moisés, mas me fascina muito aquilo que Jesus deixou registrado. Eu brinco que lá em casa a gente gosta muito de assistir The Chosen, e a gente fica se imaginando naquelas histórias, porque cria um contexto, a gente fica ali assistindo. Toda vez, a vez que eu participei do musical aqui, que eu fiz Jesus, eu ficava me imaginando naquele tempo, naquele momento, em como Jesus lidaria com aquelas situações. E essa é uma história que quando você lê, ela não tem um final feliz. Você vê o encontro de um jovem, que na teoria ele teria tudo para que ele pudesse transbordar naquele momento, romper naquele momento, que ele pudesse realmente encontrar um propósito da vida dele, porque ele sabia, ele conhecia, ele já sabia das coisas que Jesus pregava, ele obedecia, mas ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, a história é triste. A história final mostra esse jovem cabisbaixo, triste, e indo embora, e Jesus falando: olha como é difícil um rico entrar no reino dos céus.
Mas essa história não tem nada a ver com dinheiro, essa história não tem nada a ver com riquezas. Claro que o ensino deixa aqui, que fica claro também, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente tem que estar alerta em relação a isso. Mas essa história tem a ver com aquilo que a gente está disposto a largar para que a gente possa servir a Cristo. Então, quando eu trouxe essa história à tona no meu coração, a palavra de Deus surgiu como deixando tudo por Jesus. E muitas vezes a gente tem uma ideia que quando a gente vai encontrar Jesus, ou quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai ter uma mudança gradual, sim, que as coisas vão acontecer. Mas quando a gente lê a frase, deixando tudo por Jesus, parece que a gente vai abandonar o nosso trabalho, a gente vai abandonar a nossa família, e a partir desse momento, a gente vai viver na igreja, e a nossa vida é só igreja. Porque a gente faz a relação de igreja com Jesus. E igreja e Jesus são coisas diferentes. Jesus, ele é o nosso principal amor, e deve ser o nosso motivo de vida, e a igreja faz parte desse amor por Jesus. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer no seu coração e na sua mente, quando a gente fala assim, deixando tudo por Jesus, não tem a ver somente com igreja, também passa por igreja, porque uma pessoa que ama Jesus verdadeiramente, ela está aqui, ela está na comunhão, ela está servindo o corpo de Cristo que chamamos de igreja, ela faz parte de uma comunidade, ela edifica uns aos outros, ela abençoa uns aos outros, ela exorta uns aos outros. Então, sim, tem a ver um pouco com igreja. Mas quando Jesus convida esse jovem a largar algo que neste caso era o dinheiro, Jesus está falando assim, você está disposto a abrir mão daquilo que você mais gosta, talvez, por amor a mim? E quando eu olho essa história, eu vejo que muitas vezes a gente tem um relacionamento muito frágil, a gente tem um relacionamento muito superficial, com aquilo que a gente chama de amor a Deus. Porque é muito fácil a gente falar que ama algo se esse amor não é provado. É muito fácil falar que você daria a vida por uma causa, se você nenhuma vez chegou ao ponto de ser ameaçado por aquilo. Eu falo sempre lá na aula de raízes, o antigo, quando a gente tinha um com Deus, que se você está numa ilha deserta, está eu e a Nai, numa ilha deserta, só eu e ela, e a gente não é casado ainda, a gente se encontra naquela ilha deserta, não tem perspectiva nenhuma de sair daquele lugar, é muito fácil olhar para ela e falar assim, você é a mulher da minha vida. É fácil ou não é? É, porque não tem outra opção, não tem como escolher. Agora, quando a gente tem escolhas, a gente precisa aprovar a nossa decisão. Esse jovem, ele tinha uma caminhada, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vem muito forte na minha cabeça, quando eu leio essa história, a palavra fragilidade. Quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho pequeno? Levanta a mão. Você já brincou de soltar bolha de sabão com ele? Quem já brincou de soltar bolha de sabão aqui? O que a criança gosta de fazer? Você assopra a bolha, ela gosta de estourar. Eu não sei se existe algo mais frágil que uma bolha de sabão. Você rela ali, ela estoura, você tem que fazer de novo, e daí tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo, e a brincadeira é essa, estourar bolha de sabão. A minha pergunta, nesse começo de ministração é, será que seu relacionamento com Jesus talvez não é uma bolha de sabão? Que é bonitinho, que tem uma esfera ali, mas ele sempre precisa ser reconstruído, porque ele é muito frágil. Qualquer problema você desmorona, qualquer dificuldade você se desfaz, qualquer barreira você já começa a voltar para trás da sua decisão. Olha, as pessoas buscam a Jesus, pode passar para mim? Acho que o versículo está aí, fala assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E ele lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? As pessoas, gente, a gente vive uma realidade onde as pessoas estão vindo à igreja. As pessoas estão buscando por algo, as pessoas estão buscando por um Deus, as pessoas estão buscando por um relacionamento, as pessoas estão buscando por paz, as pessoas estão buscando por uma emoção. Quem está aqui com casa de paz? Quem aqui está ministrando casa de paz? Ó, tem algumas pessoas aqui.
A gente ministrou Casa de Paz essa semana, a gente está olhando nos grupos ali. E como as pessoas têm recebido a palavra de Deus. Nós vivemos um momento onde, no nosso país, existe, eu não vou falar que é um avivamento genuíno, mas existe algo acontecendo. Uma pesquisa do IBGE de 2010 apontava que o nosso país tinha cerca de 42 milhões de cristãos evangélicos. Hoje é cerca de 30% da população, isso dá em torno de 60 milhões de pessoas que se dizem cristã, protestante, ainda mais se você juntar a outras religiões, como o catolicismo, nós temos cerca de 70% da nossa população, para mais, que tem Jesus como sua figura central. Mas eu sempre falo, eu sempre gosto de lembrar que não é porque você usa uma camiseta escrito Jesus, não é porque tem uma frase legal, não é porque tem um versículo legal, que você é um cristão genuíno. Você já deve ter visto atletas aí que falam que é de Jesus, tem uma faixinha escrito 100% de Jesus, mas a sua vida não reflete, talvez nem 5% de Jesus. Porque é muito fácil hoje você vestir uma camiseta, você colocar uma faixa, você colocar uma roupa, você postar um versículo na sua rede social, você colocar uma música de fundo que está bombando aí nas igrejas. Porque as pessoas estão buscando a Jesus, mas muitas vezes a gente vê essa busca de Jesus relacionada a um milagre. Eu preciso de algo que eu não consegui encontrar, e eu estou sabendo que está tendo um movimento de cura naquela igreja, então eu vou atrás daquele local, eu vou atrás daquele movimento, coisas que a multidão fazia. Quando Jesus multiplica os pães, alimenta aquela multidão, depois Jesus atravessa o mar da Galileia, aquela multidão vai atrás, eles não vão atrás de Jesus, eles vão atrás de pão. Isso acontece até hoje. Uma reunião onde tem algo acontecendo, vem um movimento de pessoas para aquela reunião. Talvez você está buscando um bem-estar, você está buscando ouvir uma palavra que enche o seu ego ou que te motiva a caminhar. Uma palavra que talvez até te confronta, mas você prefere reter aquilo que para você é bom. E aí você descobre alguns passos de prosperidade, você descobre algumas maneiras de você resolver seus relacionamentos, e você até aplica isso na sua vida, porque deixa eu te falar uma coisa bem séria. Mesmo que você não seja um cristão genuíno, se você aplicar Jesus como filosofia na sua vida, você vai ter uma vida onde haverá um crescimento aqui na terra. Porque se você for pegar a maioria dos livros de autoajuda, livros de prosperidade financeira, livros de inteligência emocional, você pode fazer essa pesquisa. Pega esses livros, pega as bases que são descritas nesses livros, tudo já estava na Bíblia antes. Foi só maquiado, colocado de uma forma mais prática, contextualizado para nosso tempo. A filosofia de Jesus praticada somente por algo que busca um crescimento próprio, te leva a algum lugar, mas não te traz a salvação. Esse homem, esse jovem, esse menino rico aqui, de alguma forma ele tinha uma vida próspera. E para mim chama a atenção que ele obedecia, que ele seguia os mandamentos, que ele honrava seu pai e sua mãe. E isso trouxe algumas bênçãos para a vida dele. Mas era um relacionamento superficial. O que você está buscando aqui hoje? O que te trouxe aqui nessa igreja hoje? Eu não tinha o que fazer, sei lá, eu estou com um problema, eu estou me sentindo angustiado. Gente, eu não quero desmerecer isso. E glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque você está nesse ajuntamento. Mas o motivo de você estar aqui, quando a gente te chama para um culto, é uma adoração a Deus. E eu sei que não é todo dia que a gente está, talvez, com o coração conectado. Às vezes você chegou correndo, eu cheguei em cima da hora. A gente chegou aqui no estacionamento, era 19h25. Aí a gente foi fazer check-in, chegamos aqui 19h30. Sentamos, o pastor Paulinho subiu para fazer a abertura e logo veio um louvor. Talvez você não consiga entregar o seu melhor louvor nesse primeiro momento. Mas você está aqui para adorar a Deus. Você está aqui para ter um relacionamento com Deus. Você está aqui mesmo que as coisas não estejam alinhadas da maneira que você queria.
você está aqui por adoração ao Senhor Jesus. Amém? E eu creio que essa deve ser a nossa motivação de caminhar. Porque as dificuldades vêm, os problemas vêm, muitas coisas para fazer a gente paralisar vêm. Mas o motivo de caminhar é a adoração a Jesus Cristo. O motivo de caminhar, muitas vezes, quando você não vê o que está acontecendo lá na frente, e você só vê o problema aqui, é o amor a Jesus Cristo. Obrigado. Esse jovem nos mostra que performance não garante salvação. Pode passar para mim? Próximo versículo. Jesus falou. Você conhece, ele faz uma pergunta, né? Por que, bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? E Jesus responde, você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos. Possivelmente você deve ter crescido no Nova Kids, passou pelo Connect, batizou, foi para o Start. Está nos jovens, agora você está ali. Você conhece os mandamentos. Você conhece os fundamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso tem obedecido. Esse texto grita para mim que performance não garante uma salvação com Jesus Cristo. Eu não quero dizer e eu não quero desmerecer que os frutos são importantes, porque os frutos demonstram o seu coração, demonstram também a sua conversão, mas o próprio Jesus falou que alguns expulsaram, alguns fizeram maravilhas, alguns deram sinais em meu nome, mas eu não os conheço. Então não é sobre fazer, é sobre ser. Mas eu quero que você entenda que eu não estou desmerecendo o fazer. Só que o fazer por fazer, sem essência, é só performance. E infelizmente, na minha caminhada de juventude, eu e a Ana lideramos juventude por muitos anos, a gente viu muitos adolescentes e jovens que, por algum motivo, eles performaram muito bem para os pais, eles seguiram à risca, mas o amor de Jesus não estava sendo a maior coisa no coração dele. Eles faziam para ser aceito, eles faziam porque eles estavam sendo olhados, mas o amor de Jesus não estava rasgando o coração deles. E é o que acontece com esse jovem. Senhor, eu já faço, eu não mato, eu não adultero, eu honro, eu faço tudo que tem que ser feito, eu sirvo, eu faço aquilo que é proposto, eu estou nas conferências, eu estou fazendo. Isso já é a minha vida. Então, a gente precisa entender que agenda cheia de atividades religiosas não quer dizer profundidade com Deus. Você pode estar aqui todo dia quase, a gente tem programação praticamente todos os dias. Eu gosto da frase, aquela frase, sabe quando acontece alguma coisa de errado? Os mais antigos usavam aquela frase, se tivesse na igreja, não tinha acontecido. Já ouviu essa frase? Se tivesse na igreja, fui assaltado, se tivesse na igreja não tinha acontecido. Se tivesse na igreja, essa frase é boa, porque eu creio que há uma proteção nesse lugar. Mas só estar aqui não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Gente, a vida com Deus é Mateus capítulo 6, entre no seu quarto, fecha a sua porta, busca o Pai em secreto, que em secreto seu Pai o recompensará, te ouvirá. É isso. Claro que sim, ajuntamentos, comunidade, comunhão, um ajudando o outro, um afiando o outro, servindo ao corpo de Cristo, você também está tendo crescimento, mas eu gosto de falar que igreja é sobremesa, culto é sobremesa, conferência, quem estava na conferência sobrenatural? Tem gente que pulou que não pulava há 20 anos na vida, né? Quem pulou muito, igual um jovem assim, depois saiu com dor nas costas e pulou, e no outro dia não conseguiu vir no culto de manhã, não precisa confessar agora, pode ficar tranquilo. Foi lindo, foi maravilhoso, foi muito legal, foi muito gostoso, a presença de Deus naquele lugar. Mas a presença de Deus também está na sua casa, no secreto, no silêncio. Gente, eu sou legendário, eu amo legendários, eu amo o movimento que faz. Mas a gente tem algo que a gente fala que a montanha começa no final. Você venceu a sua montanha lá, mas a sua vida é a montanha, é o seu secreto, é o seu dia a dia, é você resolvendo os problemas que você tem que resolver, é você se posicionando como homem de Deus, é você servindo a sua igreja, é você dando a vida para sua esposa, se dedicando para os seus filhos. Essa é a vida cristã verdadeira, é no dia a dia, não é só dentro da igreja.
Porque aqui na igreja todo mundo tem cara de crente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você tem uma cara de crente. Pode falar, fala assim com convicção, assim. E é bom que a gente tenha cara de crente, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente vai ser luz em meio às trevas. Então, luz em meio às trevas quer dizer que a gente vai brilhar em lugares que os outros não brilham. Que você vai ser o bom perfume de Cristo, que você vai chegar nos lugares e vai ter alguma coisa diferente, mas não é sobre a roupa que você usa, não é sobre a frase que você posta no seu Instagram, é sobre uma vida que Jesus é tão grande dentro de você que você vai exalar isso, amém? Porque a gente pode se conformar com a performance. E eu falo isso de todo o meu coração aberto, assim, porque eu estou todos os dias na igreja. O meu trabalho, o meu ministério, a minha vida, a minha família, é a minha segunda casa. Talvez eu passe mais tempo na igreja do que na minha própria casa. E uma coisa que o pastor Jeff sempre fala para os nossos grupos de pastores quando a gente se reúne: nós não somos fazedores de coisas. As nossas tarefas não são mais importantes que as pessoas que a gente pastoreia. E isso eu tenho que cuidar. Porque às vezes eu estou correndo nos corredores aqui, eu tenho que resolver alguma coisa, alguém quer falar comigo, e eu tenho que parar. Eu até peço perdão se eu já passei correndo assim, falei. Mas eu tenho que parar e tentar olhar no olho da pessoa. Porque pessoas são mais importantes que coisas. Esse jovem, ele tinha uma performance impecável. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Um pouquinho depois a gente vê que ele tinha uma vida de religiosidade. E eu quero parar nesse ponto. Cuidado com religiosidade. Pode passar para mim? Ele fala assim em Marcos capítulo 10, versículo 20. Tenho obedecido desde a minha infância. Gente, tempo de igreja. Crente velho. Que já está lá não sei quanto tempo. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que ela vive das glórias do passado. É tipo corintiano, vive das glórias do passado. Se bem que vocês estão felizes, né? Vocês ganharam o campeonato semana passada. Mas aquele negócio, não tem mundial. A glória do passado. Não, porque quando eu me converti, eu fazia evangelismo. Eu já participei da cruzada não sei o quê. Eu já fui do ministério não sei o quê. Eu já fiz a missão não sei aonde. Que bom, que bênção. Mas e agora, irmão? Agora estou dando um tempo, né, pastor? Vai dando um tempo que Jesus volta, ele vai dar um tempo para você aqui mais na terra também. Será que você tem vivido uma vida religiosa? Religião é aquilo que você faz porque você já está acostumado a fazer. Porque você repetiu várias vezes e você entende junto ali com a performance que é o correto e você faz. Você nem está pensando mais. Você vem no culto de domingo porque domingo é dia de culto. E você vem. E aí a gente cai muitas vezes num coração fechado, um coração duro, um coração que quando ministra algo a gente não leva a glória para Deus. A irmã ali testemunhou, Silvana. E aí no final do testemunho eu falei para a Nai, se há alguém incrédulo ouvindo esse testemunho e fala assim, mas ela nem tinha o diagnóstico, por que ela está agradecendo a cura? Porque tem pessoas que pensam assim, elas tiram a glória de Deus e arranjam uma desculpa para não exaltar o nome do Senhor. Eu vi o cisto que a Nai estava no pé. A Nai estava com uma bola desse tamanho assim, no pé direito, amor. No pé direito dela, desse tamanho. Falei, Nai, você precisa resolver isso aí. Daqui um dia você não vai conseguir usar calçado, você não vai conseguir sapato. Um dia eu puxei a orelha dela e falei assim, a pastora Renata, ela é médica também, ela está aqui no culto. Termina o culto, leva ela num canto e mostra para a pastora Renata. Não foi isso que eu te fiz? Aí ela falou assim, a Renata falou que isso aqui não tem que fazer, é cirúrgico. Não tem que fazer visão médica, tá bom, gente? Tem que fazer, é cirúrgico. E eu falei, Nai, vamos orar e se for que tem que fazer isso, você trabalha com dança, você serve com dança, é um ministério que queima no seu coração, você precisa cuidar dos seus pés, você vai precisar resolver.
E eu creio que ela foi curada no dia da ministração da Caterine, enquanto ela dançava aqui servindo ao Senhor. Ela foi ver depois. Mas Deus está fazendo, gente. Agora, o que acontece no coração religioso? Essas coisas nada a ver. Essas coisas aí, Jesus fazia, Ele nos dá poder para fazer, o Espírito Santo ministra, esteja com o coração aberto. Se a Bíblia fala que é verdade, a gente vai caminhar, a gente vai crer. A gente viu tantas coisas acontecendo. Eu falo que a conferência sobrenatural foi incrível, porque a gente teve um caminho no sobrenatural com uma maturidade incrível. As ministrações foram pontuais, foram certeiras, e eu creio que Deus está trazendo um novo tempo para a nossa vida. E nesse novo tempo, a performance já não chama mais atenção. Tem a ver com vida com Deus. A religiosidade grita quando o Espírito de Deus habita nesses lugares. Tenho obedecido desde a minha adolescência. Quanto tempo você tem de igreja? 10? 1 ano? 10 anos? 5 anos? Qual que é a sua história? O que você já viveu com Deus? Eu lembro uma vez, gente, que eu fui para o Paraguai e comprei um tênis lá, da Vans. É Vans o nome daquela marca? Comprei um tênis da Vans, e eu comprei numa loja, e eu tinha certeza que ele era o original, no Paraguai. Verdade, não era da rua, era de uma loja, mas era loja meio duvidosa, assim. Aí eu coloquei aquele tênis, e aquele tênis me incomodava. Ele era igualzinho, mas ele doía de um lado e doía do outro, e eu fiquei usando aquele tênis um tempo. Aí um dia um amigo meu comprou um tênis igual, só que ele comprou o original. E aí eu coloquei no meu pé aquele tênis, eu falei, o meu é falsificado. Porque o dele era confortável, o dele era de verdade. Tem muita gente que está parecendo ser cristão, mas não é. Só parece. Mas não é a mesma coisa. Por fora pode ser, mas Jesus conhece o interior. Jesus conhece, igual o tênis, Jesus conhece os detalhes, Jesus conhece os frutos, e em algum momento isso vai aparecer. Você quer descobrir como uma coisa não é verdadeira? Você procura a verdadeira. Quando você procura a verdadeira, você descobre aquilo que não é verdade. Coloca a sua comparação, e a gente tem um grande mal hoje em dia de se comparar com as pessoas do mundo. Eu falava isso nos jovens. Talvez você olhe para você e você está tentando ser uma boa pessoa. Aí você tem um namoro que de vez em quando você dá uma escorregada ali. Mas aí você se compara com as pessoas do mundo. E as pessoas do mundo estão indo para a balada, bebendo, fumando, usando droga, tendo relacionamento sexual adoidado. E aí você olha para você e pensa assim, eu sou santo, porque eu estou na igreja. Eu tenho meu relacionamento ali na igreja, de vez em quando, ali, uma falhinha ou outra, mas eu estou ali, eu estou servindo, eu faço ministério. O seu grau de comparação está errado. Paulo fala, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Imite então, você quer imitar alguém, procura alguém aqui da sua liderança que já deu, imita o pastor Jefferson, pronto. Ah, mas ele vai falhar também, sim, ele vai falhar. Então, que você possa, eu quero ministrar essa palavra assim, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Eu desejo ser exemplo para as pessoas, assim como eu sigo a Cristo. Não se compare com as pessoas do mundo. Aí você olha para as pessoas do seu trabalho, fala um monte de palavrão, mente, faz fofoca. Aí você fala, então eu sou santo, porque só de vez em quando, nos orçamentos, eu passo uns orçamentos mentirosos. Só de vez em quando eu falo que eu estou fazendo um negócio, mas eu não estou fazendo. Só de vez em quando. Aí você se compara com o ímpio. Se compara com Jesus. Se compara com Cristo. E aí você vai ver o tanto que você tem que caminhar. A religiosidade, eu vou sair daqui falando religiosidade certinho, né, gente? Religiosidade faz a gente olhar para o mundo e afastar, ao invés de amar as pessoas. Faz a gente julgar, faz a gente colocar nosso senso de justiça e trazer o orgulho para aquilo que a gente está fazendo. Esse jovem olha para Jesus, ele fala, eu já faço isso.
E você não sabe desde quando? Desde a minha adolescência. Tá bom. A Bíblia fala que Jesus olha com olhos de amor. Pode passar para mim? Pode passar. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. E agora pode voltar no ponto anterior? Que eu quero te perguntar, quais são os seus gigantes escondidos? Se Jesus olhasse para você hoje e fala, filho, tá muito bom. Você está obedecendo, você está fazendo um monte de coisa legal, você está vindo na igreja, você está participando das conferências, você está indo no GA, você está até meditando, que bom, isso é muito bom. Mas falta uma coisa. Tem um perdão lá que você não senta com aquela pessoa na mesma mesa. Porque ela te feriu, porque ela te magoou. E quando você não perdoa, você fala que você é melhor que Jesus. Porque Jesus perdoou a gente que era imperdoável. E aí você está prendendo aquela pessoa. Tem uma mentira, um roubo, tem uma base do seu casamento que está em cima de uma mentira, que você precisa falar a verdade. Tem algo que você ama mais do que eu. Nesse caso aqui, era a riqueza. A teologia aqui não é sobre vender tudo, gente. A teologia aqui é sobre o que você tem na sua vida que é maior que Jesus. Se seu filho, a gente tem 3 filhos. Se eu colocar meus filhos no pedestal maior que Jesus e idolatrar meus filhos, eu tenho algo que Jesus fala, olha, falta você entregar os seus filhos para mim. Se o meu casamento, se o meu emprego, se o meu projeto de vida for maior que o projeto de Jesus na minha vida, tem algo que está idolatrando. Quais são os seus gigantes escondidos? Eu quero te falar que todos nós somos pecadores, todos nós temos batalhas e tem gente que vai lutar batalhas, como Paulo chama o espinho da carne pela vida toda. Tem gente que se envergonha do passado e talvez se libertar e testemunhar e falar aquilo que viveu e reconhecer é o caminho da cura. E você não vai fazer isso para qualquer um, talvez você precisa passar pelo 30 semanas, sair da negação, entender a sua história. Tem gente que tem problemas com imoralidade, problemas espirituais pesados, porque fizeram pactos no passado, porque tiveram ligações com coisas que desagradavam a Deus. E Deus está te falando, olha, você precisa resolver isso aí. E aí depois você vem e me segue. Jesus olha com amor. Muitas vezes o meu olhar pode ser julgador, porque eu sou falho. O olhar das pessoas pode ser julgador. Muitas vezes nosso olhar tem a ver com performance. E a gente acha que porque alguém faz muito, ela é a melhor. Jesus dá um ensino para os seus discípulos, num dia na porta do templo, várias pessoas entregando ofertas. De repente chega uma viúva, tira 2 moedinhas e joga ali. Jesus pega aquele momento, aproveita e fala assim, vem aqui discípulos, que eu vou ensinar um negócio para vocês. Essa mulher foi o que deu mais, porque ela deu tudo que tinha. A vida com Deus não é sobre performance. E Jesus tem um olhar de amor e falando, filho, vamos lá, vamos de novo, vamos tentar de novo. Eu ouvi um testemunho essa semana na minha casa de paz, de um rapaz, até acho que a gente vai convidar ele para testemunhar no acampamento de homens. Ele perdeu o filho dele, depois que ele perdeu o filho dele, uma criança de 1 ano e poucos, que já tinha nascido com uma predisposição a uma doença e ela faleceu. Ele testemunhou que depois daquilo ele teve vários ataques de pânico e isso já era recorrente na vida dele. E ele aprendeu a se controlar. Ele aprendeu quando vinha aquele ataque de pânico e ele já começou a achar aquilo normal na vida dele. Mas ele tinha uma ligação forte com a criança, talvez uma mágoa com Deus, isso ele não falou, mas foi a leitura que eu fiz. Por quê? Porque aconteceu aquilo com ele. E recorrentes esses ataques até o momento que
ele está num determinado lugar. Eu não queria ficar falando muito do Legendários, mas ele estava no Legendários, ele está naquele lugar, e ele não está conseguindo dormir, ele tem um ataque de pânico dentro da barraca, isso sem ninguém ver. E ele sai daquele lugar, ele se ajoelha e ele fala: Senhor, eu entrego, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero uma restauração por completo, eu quero mudar minha história, eu não quero conviver com isso. E quando ele volta para essa barraca, ele sente a presença do Senhor, e ele fala que foi a primeira vez que ele sentiu realmente a presença do Senhor, porque ele não tinha tido uma entrega verdadeira ainda para Jesus Cristo. E naquela noite ele deita, ele sonha com o filho dele que ele perdeu, e ele tem uma paz que ele nunca tinha sentido na vida dele. Voltando daquela experiência, ele chega na igreja, ele toma a decisão pelo batismo, e hoje ele está no meio de nós servindo aqui. Coisa de 6 meses, recente. Jesus tem um olhar de amor. Jesus está olhando com amor para cada um de nós. Eu sei que tem gente que tem dores maiores que a minha. Eu sei que talvez teu passado foi muito difícil. O teu presente está sendo difícil. Mas Jesus está olhando para você e está falando: filho, falta uma coisa, mas vamos lá, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Tem uma igreja aqui para te ajudar, mas essa decisão precisa ser tua. Infelizmente, esse jovem, ele não consegue. Ele não consegue dar o passo de fé. Ele não consegue abrir mão daquilo que parecia ser melhor que Jesus. E parece tão distante essa história, mas ela acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes eu já desagradei a Deus, depois eu pensei: mas por que eu fiz isso? Quantas vezes eu coloquei meu senso de justiça maior que o senso de justiça de Deus? Para a gente terminar, eu quero te falar que Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes a gente olha essa história, e o tema dessa mensagem é deixando tudo por Jesus, e a gente pensa: nossa, então eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que mudar tudo, eu tenho que refazer tudo. Mas talvez Deus quer te usar ali naquela realidade que você está. Tem um texto em Marcos também, capítulo 5, que Jesus fala de um endemoniado em Gadar, que esse texto é conhecido como o endemoniado de Gadareno, ou endemoniado gadareno. Esse homem, a Bíblia fala que estivera endemoniado e suplicava. Não, deixa eu ler o contexto aqui. Marcos capítulo 5, 18, fala assim: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentadas pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. A Bíblia diz que Deus transforma a vida desse homem. E no versículo 18 fala assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie o quanto o Senhor fez por você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Para terminar essa ministração, eu queria que você pensasse nesses 2 personagens. Eu gastei um pouquinho de tempo falando mais sobre esse jovem rico. Esse jovem rico, ele vai ao encontro de Jesus e ele quer ir com Jesus. Mas algo impede de ir, que foi um gigante maior na vida dele. Depois a gente tem esse endemoniado, que ele é liberto por Jesus, e ele também quer ir com Jesus. E nada o impediria de ir com Jesus, a não ser o próprio Jesus. Jesus olha para ele e fala: você não vai, você vai ficar, porque você tem um propósito onde você está. Eu não sei qual que é o gigante da sua vida, eu não sei o que você está vivendo, mas nesse momento, de todo o meu coração, eu gostaria que você baixasse sua cabeça aí, no seu lugar. E que você pensasse na vida desses 2 homens. Jesus falou: larga tudo e me segue. E ele não conseguiu largar.
O outro suplicou para Jesus para ir junto. E Jesus falou: você tem que ficar. Cada um é único, é especial. Cada um tem um propósito. Mas a diferença desses dois homens é que um entendeu que ele faria qualquer coisa que Jesus mandasse. E quando Jesus manda, tem um propósito, tem um porquê. O outro fazia tudo que parecia ser correto, mas ele não conseguiu alcançar Jesus. Um endemoniado, um religioso. Um cara que vivia no meio do cemitério, no meio da morte, e outro que estava dentro da igreja. Os dois se encontram com Jesus. Na minha mente humana, com toda certeza eu apostaria no religioso. Mas não é o que aconteceu. Porque um abriu mão. Um entendeu o propósito, um entendeu o chamado. E o outro não estava disposto a pagar o preço. Eu quero fazer uma oração bem simples. Talvez você está aqui, você está dentro da igreja, você está vivendo a vida religiosa, a vida que lhe é proposta, você está fazendo os cursos. E gente, eu não estou desmerecendo isso de jeito nenhum. Mas tudo parece cristão, mas lá dentro você sabe que tem gigantes na sua vida. Eu queria orar por uma entrega total. Aí no seu lugar, se você acha que você precisa de uma entrega total para Jesus Cristo, levanta uma das suas mãos. Levanta uma das suas mãos. Amém. Fica com a mão levantada, pode ser um pouquinho mais baixo, fica com a mão levantada. Jesus, o Senhor está vendo essas mãos levantadas. Ô Senhor, o reconhecer é o primeiro passo, Senhor. O Senhor sabe que talvez muitas vezes a gente tenta ser religioso, a gente tenta fazer as coisas corretas, a gente tenta viver a vida de uma forma que te agrade ou que pareça certo e até colhe algumas coisas, Pai, mas o seu olhar de amor nos constrange e fala: ainda falta uma coisa. E eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja ministrando sobre a vida dessas mãos levantadas. Que esse falta alguma coisa seja um start para deixar de lado, um start para restaurar, para pedir perdão. Pai, cumpre o seu propósito sobre a vida dessas pessoas. Cumpre o seu propósito sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai cantar uma canção. E eu quero te convidar. Se hoje é o dia que você está realmente fazendo uma entrega para Jesus Cristo. A entrega é que você reconhece, Jesus fala: então vende tudo e siga-me. Essa é a entrega. Talvez é o primeiro dia que você entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Você entendeu que a religião não pode te levar a algum lugar, mas ela não vai te salvar por si própria. Você entendeu que tinha lá um endemoniado, que as pessoas tinham medo, vivia no meio de morte, mas quando encontrou Jesus teve uma nova história, um propósito afirmado. A gente vai cantar essa canção. Se você quer fazer uma entrega de verdade, não precisa ter vergonha, só vem aqui na frente como um passo de fé. No final a gente vai fazer uma oração pela sua vida. Talvez Deus está falando para você voltar para a igreja hoje. Eu não sei se tem alguém aqui que já fez várias coisas legais por Jesus. Aí você está, sabe, só vindo de vez em quando, não é a tua prioridade.
Talvez Jesus está te falando, volta, hoje é o dia. Amém? A gente vai cantar essa canção, daqui a pouquinho você pode vir aqui na frente, como sinal de entrega, e a gente vai orar encerrando esse culto.